Eu quero, durante o mês de julho, mês de aniversário da igreja, estar trazendo algumas reflexões sobre as 7 igrejas citadas no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Temos aqui algumas imagens, fruto de uma viagem que realizei em abril deste ano com alguns irmãos da igreja, e alguns foram poupados na fotografia. Eu não quis colocar muitas fotos, até para não expor os irmãos, mas sabendo que alguns irmãos estiveram visitando estas 7 cidades que abrigaram na época de João o apóstolo, quando recebe a revelação, aquela região da Ásia Menor, na Turquia. E iniciando então esta série de mensagens, logo mais à noite estarei pregando sobre a igreja de Esmirna e sempre fazendo uma aplicação para nós em nosso tempo. Abra sua Bíblia e nós vamos entender um pouco dessa construção em Atos nos capítulos 17 e 18, para que o irmão entenda um pouco o contexto da cidade de Éfeso. Porque nós temos uma carta de Paulo aos crentes de Éfeso, mas nós também temos a história da missão do apóstolo Paulo e alguns companheiros, nos capítulos 17, quando Paulo faz algumas viagens, no capítulo 18, quando Paulo também faz a sua viagem e põe fim à sua segunda viagem, e no capítulo 19 também do livro de Atos, para que o irmão entenda um pouco do contexto histórico da cidade de Éfeso. No capítulo 18 e no capítulo 19 de Atos, nós temos algumas referências do apóstolo Paulo, algumas referências de Apolo e Priscila e Áquila, que foram instrumentos de Deus para evangelizar a cidade de Éfeso. No capítulo 18 do livro de Atos, nós temos no verso de número 1, Paulo deixa Atenas, parte para Corinto. Lá em Corinto ele encontra Áquila e Priscila, e eles então se conhecem, e ali permanecem 1 ano e 6 meses. Depois o que acontece? Paulo parte dali, vai para a Síria, leva Priscila e Áquila, e Paulo então chega depois à cidade de Éfeso. Eu estou em Atos 18, agora o verso 19. Quero ser um pouco breve nessa introdução, para que o irmão entenda um pouco do contexto da cidade de Éfeso. Paulo chega a Éfeso, ensina na sinagoga, prega aos judeus, e ele então parte de Éfeso, vai seguindo a sua vida para Cesareia, Jerusalém, Antioquia, Galácia e Frígia, e quando ele depois está viajando, chega em Éfeso um judeu de Alexandria, chamado Apolo, verso 24 do capítulo 18 de Atos. Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Depois ele começa a realizar também um trabalho com o casal Priscila e Áquila, o verso 26. No capítulo 19, Paulo, em Éfeso, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e ali achou alguns discípulos. E ali Paulo passou um tempo em Éfeso, pregando, realizando a obra do Senhor, ensinou na escola de Tirano, capítulo 19, verso de número 8, realizou muitos sinais e maravilhas na cidade de Éfeso, expulsando exorcistas, ambulantes, pregando o evangelho, sendo confrontado, e ele então realiza uma obra muito grande. Capítulo 19 ainda, Paulo é confrontado por Demétrio, que excita a multidão num confronto contra a pregação de Paulo. Ele que era um ourives, e ele ganhava dinheiro vendendo as suas imagens que produzia. A deusa Artemis, no grego, ou Diana, no latim, os romanos, a grande deusa Diana, deusa dos Efésios, deusa dos romanos. E então Paulo ali, ele
recebe aquele confronto, a multidão é apaziguada por um escrivão da cidade, e Paulo então segue viagem para Macedônia e Grécia. Então a cidade de Éfeso, ela é uma cidade muito importante no cenário bíblico. Vá para a carta de Paulo aos Efésios, para que o irmão também entenda que esta cidade que abrigou um grupo de crentes, um grupo de discípulos do Senhor, ela também recebeu uma carta. Quando Paulo provavelmente estava preso em Roma, ele escreve uma carta, mais ou menos no ano 60, 62, ele escreve uma carta à igreja que estava na cidade de Éfeso. Ele fala sobre a graça, sobre o pecado, fala sobre a nova vida em Cristo, ele fala sobre a vocação dele, ele fala sobre a unidade da fé, exorta a santidade, fala sobre o fruto das trevas, o fruto da carne, fala sobre família, sobre lar, filho, e termina com a armadura de Deus e assim a sua honrosa e constante saudação que ele faz nas suas cartas. Agora vá para Apocalipse capítulo de número 2, porque esta igreja foi alvo de uma carta também, só que desta vez uma carta do próprio Senhor Jesus, que falou com João, quando João estava na ilha de Pátimos. João também viveu e morou em Éfeso. Éfeso, alguns dizem que talvez fosse cotada ou estivesse cotada para ser a capital do Império no Oriente, quando Constantino levou a capital para Alexandria, para Istambul, quando ali Constantinopla, Éfeso também estava cotada para receber, porque ela era considerada a segunda cidade mais importante do Império Romano naquele tempo. E era uma cidade muito rica, eu vou mostrar para os irmãos algumas imagens, e era uma cidade que desempenhava um papel muito importante na religião, no aspecto cultural, na produção da economia e tantas outras coisas mais, tendo um porto próximo, e era uma cidade que estava sempre em evidência. E era uma cidade também que abrigava e que abrigou muitos impérios. Há relatos de que naquela região havia já a presença humana 10.000 anos antes de Cristo. Em Éfeso, naquela região, 3.000 anos, já se tem indícios da presença humana naquela região, principalmente em Éfeso. Para que o irmão tenha uma ideia, a região de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, ela foi ocupada por vários impérios. O Império Lídio, do 6º século a.C., o Império Persa, no ano 546 a.C., o domínio grego sobre Alexandre, em 334 a.C., o reino de Pérgamo, 190 a.C., e o Império Romano, no ano 133 a.C., que assim foi o tempo áureo, a época mais brilhante sob o Império Romano. Hoje, a região está sob o domínio árabe, a partir do século 7 da nossa era, passou ao domínio árabe, permanecendo até os nossos dias. E há uma política hoje de tolerância, de paciência para com a religião naquela região. Na Turquia, em geral, há uma certa tolerância com relação a isto, e o espaço cristão é preservado. E quando nós olhamos para Apocalipse no capítulo 2, Jesus envia uma carta para os crentes que lá moravam. E aí eu queria mostrar para os irmãos algumas imagens. Nós temos aí a nossa equipe que viajou conosco, uma equipe muito boa. Mostro para o irmão a localização da cidade de Éfeso. Ela está a oeste da Ásia Menor, tendo ali bem coladinho o mar Egeu, embaixo o mar Mediterrâneo, lá em cima o mar Negro. O irmão perceba aí a importância desta cidade em virtude da sua localização estratégica, a presença da economia forte naquele tempo, das transações comerciais que eram facilitadas pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Negro, pelo mar Egeu e toda aquela região que era facilitada pelo acesso marítimo. Uma outra imagem nós temos aí
as 7 cidades que abrigaram as 7 igrejas, as 7 cidades que são citadas em Apocalipse no capítulo 2 e 3. E aí esta imagem que o irmão verá agora é uma imagem muito interessante, porque é uma tentativa de replicar exatamente como era Éfeso. É incrível. É muito interessante esta cidade, como era, uma tentativa de replicar como era. Para que o irmão tenha ideia, estima-se que mais ou menos 200.000 pessoas viveram em Éfeso. 200.000 pessoas viveram nesta cidade. Provavelmente os apóstolos demoravam de 2 a 4 dias para percorrer a pé. Era uma espécie de igreja-mãe, a igreja de Éfeso. Temos ali o teatro, os irmãos irão ver uma fotografia daqui a pouco do teatro, que abrigava aproximadamente 25.000 pessoas, e Paulo foi levado a este teatro numa confusão, que eu aqui citei com Demétrio. Levaram, e lá nesse teatro, algumas discussões eram proferidas ali, um teatro imenso. Uma pena que quando lá estivemos, estava interditado para visita em virtude de manutenção. Mas uma coisa impressionante, a tecnologia, o espaçamento e a cultura daquele povo. Vejamos agora uma imagem de como está hoje. E por que ela está assim? Os irmãos sabem que a Turquia é um local, é um país que tem muitos terremotos. Mas não só os terremotos, as guerras, invasões, domínios, durante toda a história, foram contribuindo para que encontrássemos apenas as ruínas. E aí deixa-me falar uma coisa com o irmão. Quando nós falamos que a igreja de Éfeso, essa igreja era na casa, tá, irmão? Não havia um templo nesse momento. Quando falamos da igreja em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, nós estamos falando de igrejas na casa, não havia templo. Por quê? O irmão lembra que a perseguição aos cristãos, ela foi até o 4º século, ali mais ou menos 325, quando Constantino decretou o fim das perseguições. Então não havia construção de templos. Quando o irmão vai visitar estas cidades, o irmão não vai encontrar aqui estava a igreja batista de Éfeso, ou a igreja batista de Pérgamo. Não tem isso. Eram igrejas, comunidades que se reuniam nas casas. Então, na verdade, você vai visitar a cidade, e naquela cidade não se tem registro de onde o grupo cristão se reunia. Até por conta das destruições, das guerras e tantas outras coisas mais, que hoje nós não temos. Para que o irmão tenha uma ideia, há alguns espaços que, por exemplo, escola de Tirano, alguns identificam a escola de Tirano, mas são possibilidades. Mas outros locais são locais, de fato, atestados pela arqueologia. Tem algumas fotografias importantes aí, irmãos. O grande teatro que eu falei com vocês, que abrigava mais ou menos 25.000 pessoas, o templo de Adriano, que foi um imperador, e o templo de Trajano e o templo de Domiciano. E aí uma observação ao templo de Domiciano, porque Domiciano foi quem levou, quem prendeu, quem baniu João, por causa da perseguição. João foi para a ilha de Patmos. Esse imperador Domiciano, que viveu ali no ano 90, exercendo o seu império em Roma, ele, confrontado com a mensagem do Evangelho, confrontado com a mensagem de João, ele levou João para cumprir uma prisão na ilha de Patmos, 55 quilômetros aproximadamente. E ali João passou um tempo, provavelmente 4 anos, João ficou ali cumprindo uma pena do imperador Domiciano, que foi tolerante com João, porque ele poderia mandar matar. Mas Deus preservou a vida de João, o apóstolo, e ele não foi morto, ele foi banido e levado para Patmos. Lá 4 anos ficou, e lá ele recebe esta mensagem do Senhor Jesus Cristo, que é o livro do Apocalipse.
Quando Domiciano sai do trono do império, Nerva assume, e ele então, vamos dizer assim, ele vai abolir, ele vai revogar o decreto de Domiciano, e ele permite que João volte e saia de Patmos, da ilha, e provavelmente João vai para Éfeso, onde também há fortes indícios de que Maria tenha morado lá em Éfeso. E aí ele compõe ali aquela família com Maria, e ali ele fica e morre aos 93 anos, no ano 103 da nossa era. É uma história lindíssima e brilhante. E lá em Patmos ele recebe esta mensagem. E aí eu gostaria de entrar um pouco no contexto bíblico para o irmão e com o irmão. Temos algumas fotografias aí, pode passar, irmãos, as menções no Novo Testamento, a importância da cidade de Éfeso na história, o papel central da propagação na Ásia Menor, o impacto no discipulado com Apolo, com Priscila e Áquila. Eles eram fortes no discipulado, na pregação e na evangelização. E temos aí também algumas fotografias, tá, do nosso grupo, vamos dizer assim, numa passagem por uma das avenidas, vamos dizer assim, principais da cidade de Éfeso, onde nós tínhamos comércio do lado direito, do lado esquerdo e tantas outras coisas mais. Temos, eu tinha separado aqui uma fotografia muito interessante, que é uma fotografia de uma latrina, um banheiro público masculino. Eu não coloquei essa fotografia, mas esse local ficava bem nessa avenida principal, naquele tempo. Só a título de curiosidade, nessa avenida principal, coloca por favor aquela imagem, irmão, da cidade, da reconstrução, da tentativa, lá no início, da imagem total da cidade de Éfeso. Nós temos bem no centro uma avenida que era uma avenida de comércio, e muitas coisas aconteciam ali. E as latrinas daquele tempo eram um espaço público aberto. E as pessoas mais importantes, quando elas iam fazer suas necessidades pessoais, uma banda era tocada para que as pessoas não ouvissem o barulho daquele momento, tá? Uma curiosidade. E uma outra curiosidade também, os mendigos, os pobres, aqueles que não tinham nenhuma responsabilidade, os que ficavam perambulando pelos lugares, eles ficavam ao lado dessas latrinas com incenso também para ajudar naquele momento. Então alguém tocava a banda e alguém ficava com incenso, para que o irmão percebesse a primitividade, o contexto daquela época que eles viviam. E nós temos nesta cidade, nós temos casa de prostituição, nós temos fórum, nós temos teatro, nós temos o Odeon, que é um teatro menor, em pequena escala, nós temos o prédio da administração, e nós não tínhamos igreja. Tínhamos as igrejas nas casas. Temos o templo da deusa Artemis, ou Diana, que funcionava um pouco distante deste local, não aqui neste local, onde lá estava a estátua dela sendo venerada. Depois desse contexto, irmãos, nós entramos então naquilo que a palavra de Deus nos mostra, aquilo que a Bíblia nos traz para o nosso entendimento. Apocalipse capítulo 2, os versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste amolecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei o seu lugar, do seu lugar, o candeeiro, caso não te arrependas. Aqui nós temos alguns elogios a esta igreja, e nós temos também algumas advertências. Alguns elogios, os irmãos puderam aqui perceber o quanto que eles estavam sendo elogiados pelo Senhor, e o Senhor Jesus fala a respeito da prova, da perseverança que eles estavam tendo para com o Evangelho. As obras
do trabalho, a dedicação, perseverança, suportando as provas. Mas o Senhor Jesus, no verso 4, ele traz uma advertência. Ele diz assim: vocês estão muito bem, vocês são operosos, dedicados, vocês são firmes diante de tantas perseguições. Prova disso que João está preso lá e vocês continuam desenvolvendo a fé. Vocês possuem força, vocês estão convivendo num ambiente altamente sincrético, em que, por centenas e centenas de décadas, a cidade vem recebendo influência de muitos deuses, de muitas culturas religiosas, mas vocês estão se mantendo firmes no caminho. Vocês são perseverantes, vocês trabalham. Esta é a mensagem que Jesus traz, elogiando aquela igreja. Vocês são uma igreja operosa, uma igreja boa, uma igreja atenta, uma igreja firme, bem doutrinada. Por isso, a presença de Paulo, a presença de Apolo, Priscila e Áquila, e Timóteo também passou lá por Éfeso. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, Paulo faz referência a Timóteo. Olha que interessante, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina. Ou seja, Éfeso recebia aquilo que tinha de melhor. Uma liderança forte, uma liderança boa, uma liderança comprometida, não passava nada, mas o Senhor traz uma advertência: isso não basta, eu tenho contra vocês uma coisa. E aquilo que o Senhor Jesus tinha contra aquela igreja é a principal coisa que talvez falte para todos nós, que é o amor. E é algo tão básico, que o Senhor Jesus não precisaria advertir esta igreja. Talvez não fosse necessário, porque eles possuíam lá a Torá, grupo de sinagoga que tinha, cristãos que frequentavam sinagoga. Depois a coisa começou a tumultuar, e aí começou de fato uma confusão, e cada um foi procurar o seu canto, o seu rumo e o seu direcionamento. Mas lá em Éfeso havia uma sinagoga, eles conheciam a lei, eles sabiam que tinham que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e eles então recebem também a influência cristã do Senhor Jesus, que também prega o amor. Então talvez fosse desnecessário falar sobre amor. Mas qual era a questão? Eles se envolveram tanto com o trabalho que se esqueceram de amar. Eles passaram a um ativismo tão forte, eles começaram a entender que perseverar era algo mais importante do que amar a Deus. Eles começaram a entender que sofrer durante a tribulação era muito maior que amar a Deus. Eles começaram a entender que servir a Deus iria substituir o amor que eles deveriam para com Deus. Este foi o problema da igreja de Éfeso. E o Senhor Jesus então relata: tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Você entrou por um caminho de ativismo, de muito trabalho, de muitas coisas que você parou de amar. E quando isso acontece, nós descumprimos a lei de Cristo. Porque quando nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, nós cumprimos a lei de Cristo. Nada substitui o amor de Deus e o amor pelas pessoas na igreja do Senhor. Não é substituído pelo nosso serviço, não é substituído pelas nossas orações, não é substituído pelo nosso evangelismo, pela nossa missão, porque nós podemos fazer todas essas coisas sem amarmos ao Senhor. Esta era a questão para com aquela igreja, que precisava ser advertida com relação a isso. Uma igreja boa, operosa, perseverante, bem doutrinada, bem disciplinada, mas que estava se esquecendo do principal. Eles perderam o amor. E é o amor que flui, é o amor que faz com que as coisas aconteçam. É o amor que toca o coração das pessoas. E gradativamente aquela igreja foi esfriando. E aí o Senhor Jesus diz assim no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas.
Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor Jesus apresenta a sua queixa, a sua demanda contra aquela igreja e chama aquela igreja ao arrependimento. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte naquele tempo quando você se entregou ao Senhor, quando o Espírito Santo de Deus tocou no coração de vocês, toque. E aqui, eles foram chamados ao arrependimento. Se não, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O menorá de Deus, o candeeiro do Senhor, o candelabro do Senhor, com as suas luzes. Para o judeu, o candeeiro, o candelabro, era o olhar de Deus sobre eles. Era a presença constante do olhar fixo sobre o seu povo. E o Senhor disse: se vocês não se arrependerem, eu vou parar de olhar para vocês. Se vocês não entenderem que o amor é o principal, eu vou parar de olhar para vocês. Se vocês continuarem trabalhando e trabalhando e trabalhando, e não amando, eu irei desviar o meu olhar de vocês. Essa é uma mensagem que ele nos mostra, que na verdade é o amor a Deus e ao próximo, que deve direcionar as atividades da sua igreja. Os nicolaítas, para que o irmão entenda, citado aqui, há 3 possibilidades desses nicolaítas: um tal de Nicolau, um herege daquele tempo, que ensinava heresias e que talvez estivesse influenciando com os seus ensinos equivocados a comunidade que ali estava. Talvez alguns agnósticos, alguns interpretam também que talvez alguns agnósticos aqui estavam ali, e alguns outros entendendo que eram alguns seguidores de Balaão, porque algumas igrejas mais à frente também será citada neste sentido, doutrina heréticas de Balaão, ou seja, o fato que estes também estavam perturbando com falsos ensinos, com ideias equivocadas que não condiziam com aquilo que os apóstolos estavam ensinando. O fato é que o Senhor Jesus, no capítulo 2 e no verso 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma chamada ao arrependimento, uma chamada a ouvir a voz de Deus, uma chamada a uma parada. Vamos refletir. Nós estamos seguindo, mas como nós estamos seguindo? Estamos atropelando tudo, estamos cansando, estamos morrendo, estamos priorizando aquilo que não é prioridade, estamos nos detendo em tantas coisas que não levam a nada, estamos cansando, estamos esquecendo a verdadeira missão, estamos certos naquilo que estamos fazendo. É isso mesmo que Deus quer? Esta foi a reflexão que João levou, recebendo de Jesus na ilha de Patmos. A advertência àquela igreja que era presente na segunda cidade maior do Império Romano, perdendo apenas para Roma. Uma cidade que todo mundo ia para lá, havia peregrinação uma vez por ano, todo mundo ia para aquela cidade. Todo mundo queria desfilar em Éfeso. Todo mundo queria vender os seus produtos naquela cidade. Os ricos com seus prostíbulos, os pobres tentando receber as esmolas, perambulando pelas ruas. E o império com toda a suntuosidade. E toda aquela cidade, e não apenas aquela cidade, mas por todas as cidades com as quais os discípulos passaram, levando o Evangelho, foi uma mensagem de confronto com relação a tudo isso. O que vale tanta prepotência, tanta arrogância? O que vale estar envolvido com tantas obras se nós paramos de amar aquela pessoa que nós servimos? O serviço, irmão, não substitui o amor a Deus, até porque muita gente serve e não ama a Deus.
Tem muita gente que serve por obrigação, tem muita gente que serve porque está nervoso, tem muita gente que serve porque se não servir o pai briga, tem muita gente que serve porque se não servir não tem espaço na igreja, tem muita gente que serve porque se não servir o pastor vai brigar com ele e vai fazer uma visita, tem muita gente que serve porque não tem mais nada para fazer e por isso serve a Jesus, mas o verdadeiro motivo, a verdadeira motivação, ela está explícita aqui nesse texto: amar a Deus, voltar ao primeiro amor. Esta foi a queixa que o Senhor Jesus tinha para com aquela igreja. É uma história belíssima, convido você a ler sobre a história de Éfeso. Alguns autores falam sobre isso, e esta igreja foi confrontada com esta mensagem de arrependimento, e é uma mensagem muito atual, muito própria para os nossos dias, para a nossa reflexão, para a honra e glória do nome do Senhor. Assim, irmãos, que o Senhor fale ao coração de cada pessoa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Reflita sobre isso. O que motiva o seu serviço? Por que você está aqui? Você ama ao Senhor verdadeiramente? Se você não estivesse aqui, a sua fé iria permanecer da mesma forma? Se você vivesse perseguição, você estaria continuando amando ao Senhor? Se você estivesse devendo dinheiro, você continuaria amando ao Senhor? Se você estivesse passando uma prova no seu trabalho, você continuaria amando ao Senhor? Se você tivesse uma doença grave, você continuaria amando ao Senhor? Esta é uma reflexão para cada um de nós, e por isso as suas advertências. O amor passou, o entusiasmo esfriou, ficaram mais apegados ao dever que à devoção, ficaram mais apegados às obras do que à fé e o amor, ficaram mais apegados aos ritos do que à obediência ao amor a Deus, se tornaram religiosos demais, deixando o poder do amor, o óleo do amor, o óleo da unção que vem sobre a igreja através do Espírito Santo. Ouça, foi a mensagem do Senhor Jesus para a sua igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, fazendo referência à vida eterna. Num contexto de muito sincretismo religioso e idólatra, ele aponta a vida eterna como a vitória final para o crente. Feche os seus olhos nesse momento, meu irmão. Feche os seus olhos nesse momento. Nós estaremos ouvindo o coro memorial, nos preparando para a ceia do Senhor, mas eu queria que você refletisse sobre isso. Eu também faço esta reflexão. O que me motiva a servir? E que tipo de serviço eu estou prestando ao Senhor? Um serviço de amor, um serviço de obrigação? Eu estou priorizando a obra, estou esquecendo o Deus da obra? Eu queria que nós refletíssemos sobre isso nesta mensagem, quando esta igreja de Éfeso nos ensina e nos conclama a ouvir a voz de Deus neste sentido. Enquanto nós estamos ouvindo o coro memorial, nós continuaremos assim refletindo, nos preparando para a ceia do Senhor.